meus queridos amigos, minhas queridas amigas, boa noite. Um cumprimento fraterno para todos. Nosso querido amigo Maurício Mancini, professor. Eulina, um abraço para você. Elizabeth Silva, Andréia, um abraço. Suzana Galdino, um abraço. Olha, boa noite, queridos irmãos. Alegria em estar com o Edgar. Ô, Edgar é uma alegria sempre, que beleza, né? Estamos abraçando a todos e abraçamos também o nosso querido Wellington, que deve estar em viagem, que ele possa, juntamente com a sua família, regressarem em paz. Estão em Campo Grande, estavam, né? Porque já devem estar rodando por aí. Muita paz. Rosimeire, lá de São José do Rio Preto, nossa amiga. Tá lembrado dela, meu querido Edgar Miguel? Boa noite, Edgar. Tudo bem com você? Estou lembrado dela, sim. Boa noite. E que alegria estar com vocês, né? Que alegria a gente poder bater um papo aqui e trocarmos o que a gente tem de melhor. Não é, Quincas? É verdade. Borginho, boa noite, Borginho. Boa noite, Quincas. Boa noite, Edgar. É um prazer muito grande estar no Fala Boa aqui. Já batemos um papo fora do ar aí com Jajá. Um grande abraço para todos os ouvintes que já estão no chat e todos que vão nos acompanhar mais à frente também. Fica gravado. E olha, gente, hoje nós vamos ter um bate-papo, uma fala boa aqui com o Edgar. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta para esse rapazinho, olha, ele está afiado. Um abraço para você, Mágida Abolsaide. Carlos Juscelino, meu querido amigo. Um abração para você. Essa semana a gente não se encontrou, vamos encontrar, se Deus quiser, amanhã, no Humildade, Amor e Luz. Tudo de bom para todos. Marta Silva, boa noite. E está nos bastidores o nosso querido Jailton. Sonho ou realidade? Amigos nossos estão todos aqui. Meu querido Edgar, você já é conhecido, então não vamos fazer aquela autoapresentação que você deveria fazer, correto? Corretíssimo. Beleza, fique à vontade. E você vai ter o tempo que você quiser para falar sobre uma lição que eu vou ler aqui. Legal. E nós vamos ter um bate-papo, né? Um abraço, Lia Valente, boa noite. Do livro Roteiro, aliás, eu recomendo esse livro. Que livro maravilhoso esse. O capítulo de número 10, Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Olha que colocação esse início aqui, não é? Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. A humanidade, sintetizando o futuro das civilizações, é construção religiosa. Dos nossos antepassados invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação,
adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante, mas não é somente a razão o fruto de nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou luz espiritual, com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem, contudo, abrigam impulsos de crueldade. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou o seu apostolado, ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Dela procedem os mananciais da fraternidade realmente sentida e, embora as formas inferiores da religião na antiguidade, muitas vezes incentivando a perseguição e a morte em sacrifícios e flagelações deploráveis, e apesar das lutas de separação e incompreensão que dividem os tempos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. A ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta, mas somente a fé, com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Emmanuel. Cada tópico, Miguel, Borginho, cada tópico é uma lição viva a demonstrar o quanto precisamos da religiosidade, que nos leva a entender a existência de um Pai Criador, inteligência suprema e, por isso, justo e poderoso, e que nos dá a convicção de que somos uma obra importante para nos tornarmos, depois de passarmos pelos esmeris das provações e das expiações, nos tornarmos uma joia sem jaça. É com você, meu querido Edgar. Meu Deus. Realmente é fantástica a gente ver o poder de Emmanuel de reunir
o que é essencial nas coisas, né? É fascinante, é fascinante. Eu não sei muito por aí nas terras de Minas Gerais, mas aqui no centro do estado de São Paulo, onde vivo, em Bauru e região, eu percebo que se fala pouco na fé, sabe? Não que se estude pouco de forma geral, mas eu vejo que a fé, e aí eu me atenho ao âmbito de percepção que eu tenho por aqui. Eu percebo que a fé ela é ainda um tópico, eu não diria ignorado, sabe, gente? Mas é um tópico pouco estudado, pouco contemplado nas palestras, por exemplo, nos grupos de estudo. E ela, novamente aqui, Emmanuel nos traz e eleva a fé a um nível de importância que já sabemos aonde ela está, já sabemos que é grande, mas ele aprofunda de tal forma como a dizer para a gente que nós não vamos conseguir dar grandes passos na nossa autocura sem a fé. Se a gente puder extrair uma primeira camada de análise desse texto, né, a fé e a religião, elas se confundem aí como sendo instrumentos fundamentais que a gente precisa conquistar para ampliar, de fato, o potencial de conexão com a espiritualidade maior. A fé é uma questão difícil de definir, né? Por quê? Porque, penso eu, porque ela é como se fosse uma descoberta particular, no meu entendimento. Eu penso o seguinte, o caminho do Cristo, onde a fé permanece presente, ele precisa ser percorrido por cada um de nós, tá certo? Só que não me parece que seja o mesmo caminho. Eu terei as minhas dificuldades, terei as minhas dúvidas e terei determinados obstáculos a vencer. O Quincas, o Borginho, outros. Por conta de quem somos, por conta da nossa individualidade, né? A fé ela surge como sendo uma força nova, talvez, a ser desenvolvida dentro de nós, uma conexão especial do relacionamento do homem, do filho, com o pai. E a religião vem como essa escola, como disse Emmanuel nesse texto também. É uma instituição que gera religiosidade, que precisa gerar religiosidade. E que a religiosidade é mais importante que a própria religião, né? Porque, conforme eu disse há pouco, nós estamos falando do relacionamento do filho com o pai. Eu penso que existem 3 tipos de relacionamento. O relacionamento do homem com o irmão, com o outro, o relacionamento da gente com a gente mesmo e da gente com o pai. A religião trata dos 3. Ela amplia a questão e trata dos 3. Conforme formos ganhando religiosidade, a gente ganha e avança nos 3 aspectos, né? Melhorando os relacionamentos que temos hoje, que são normalmente muito ruins, muito superficiais e muito traumáticos, eu diria. Quando existem, né? Porque muitas vezes o relacionamento consigo mesmo, ele não existe, ele é muito precário. Mas com a religiosidade avançando, com a fé ganhando espaço dentro de nós, sendo de fato uma força nova que surge no espírito do homem, não tenho dúvidas que os nossos horizontes vão se ampliar. Enquanto o Quincas estava lendo, alguns flashes vieram
de um trecho do Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, aonde ele conta que lá, ainda na pré-história, no começo da nossa jornada aqui na Terra, enquanto humanidade, ele conta que o homem desencarnava e, diante da vastidão que ele percebia, ele se assustava e ficava na sua próximo à sua família, com medo de dar passos para lugares e situações que ele desconhecia completamente. Evidente que nós já avançamos um tanto, mas eu acho que ainda temos muito medo dessa luz, dessa ampliação de visão que a fé nos traz, sabe? Eu acho que a gente... Eu gosto de falar que de inferno a gente entende, mas de céu não, né? De paraíso a gente não tem muita... A gente não está muito habituado, né, Quincas, com paraíso. De inferno a gente vai bem, né? É um lugar bem conhecido. Então, a amplitude da fé, né? Essa viagem para a sublimação que o Emmanuel coloca, essa depuração do nosso sentimento, né? E ele dá dicas importantes aí sobre o que é o sentimento, a importância dele, né? E, de fato, é um texto para a gente estudar intimamente e para descobrir novos significados para o sentimento, para a fé, para a própria religiosidade e para a moral também, né? Mas eu acho que a ideia é que eu não fique falando todo o tempo, que a gente troque, né? Há mais coisas que a gente pode dizer, mas vamos dialogando. Acho que assim fica melhor, não acham? Olha, uma fala boa pode ser o tamanho que for, né? Mas vamos ver o que o Borginho tá pensando aí também, porque... Com certeza será precioso. Tá caladinho ali, né, Quincas? Mas o Emmanuel, ele sempre nos surpreende, porque hoje ele nos trouxe aqui esse texto, né, o Quincas nos jogou nos peitos aí um texto bastante complexo. Complexo porque ele é muito rico, não é não, né, Edgar? É muito rico. Como o Quincas falou na abertura, né? É para uma análise frase a frase, né? Sim. Não que a gente tenha, eu particularmente não tenha, que eu tenha compreensão suficiente para que a gente possa fazer uma análise assim, frase a frase, mas a gente tira alguns pontos de partida que são importantíssimos para que a gente aprenda, né? Por exemplo, aqui ele fala assim que na religião é a força que está edificando a humanidade, é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Eu acho que não conseguimos falar, eu falo dentro da minha compreensão, eu não conseguiria falar de religião ou religiosidade desapegado de fé, né? Porque a fé subtende-se que nós estamos procurando compreender Deus, cremos em Deus, mas louvar não é o suficiente. Crer não é suficiente. Nós temos que, principalmente, fazer com que as leis que regem todo o universo, e nós também pertencendo ao universo, que rege a nossa vida. Então, a fé é aceitar que Deus está nos regendo, que Deus está nos apresentando a lei para que nós possamos agir de acordo com essa lei. E qual é essa lei? Sinteticamente, a lei é o amor, em que nós podemos dedicar toda e qualquer parte desse sentimento nosso, tão rico, mas também tão custoso de praticar, que é o amor para todos. Porque ele também mais abaixo aqui, ele nos fala, o Emmanuel, nos fala o que a ciência nos proporciona, né? E o que a filosofia nos proporciona. Mas aqui ela remata, né? Lá na última frase, ela remata que somente a fé
com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Então, glória universal. Então, não tem como nós, se nós quisermos ascender o caminho de aperfeiçoamento moral, sem nós estabelecermos para a nossa vida um caminho baseado em nossa fé. Naquela fé em que nós temos a absoluta certeza que é o Criador que nos rege a todos. Rege não como o pai que vai nos dando um beliscão ali, um tapinha ali, um agradozinho ali. É um pai que nos orientou e diz assim, ó, a minha lei é essa. Mas se eu falar que não conheço a lei, eu estaria faltando com a verdade, porque onde que está a lei de Deus? Está em nossa consciência. Então ela já está estabelecida em nós. À medida que nós vamos ter, aumentando esta fé, aumentando essa compreensão da nossa própria vida, ela vai surgindo e vai nos regendo. Nós vamos permitindo que esta lei nos oriente, nos ilumine e nos toque para frente. Então, a religiosidade, utilizando melhor o complexo conceito da religião, a religiosidade, que é a nossa volta à compreensão da vida, através da fé, ela que vai nos levar ao nosso crescimento espiritual, nós vamos levar a nossa vivência plena à lei de Deus, que purificou toda aquela mensagem que Jesus nos trouxe, de amar ao próximo. Borginho, a sua voz está sumindo, ficou bem baixinha, não é? Realmente, houve Fala de novo. algum descontrole. Será que o microfone que estava... Ficou ótimo. Isso. Porque o microfone está nessa ala aqui, ó. Está na ala direita. Ótimo. Beleza. Mas é interessante, eu estava recordando aqui, nós temos um amigo, o professor Roberto Júnior, ele é da UFO de Uberlândia. Então, ele fez uma revelação para nós interessante. Ele disse assim, que os jovens atualmente não ligam para... Tem um grupo lá na faculdade, não ligam para religião, mas para a espiritualização, a espiritualidade. Coisa interessante. Quando se fala em fé, a gente lembra que o Evangelho nos demonstra, no capítulo número 19, que existe a fé, que é uma fé dogmática. As criaturas acreditam nos dogmas, acreditam nas convenções e etc. Piamente eles acreditam naquilo, o que não deixa de trazer, penso eu, alguma vantagem na modificação do comportamento, modificação comportamental. Então, é interessante. Mas a fé real é aquela que vai nos esclarecer sobre a bondade de Deus e entender o porquê da vida. Poxa, veja, eu me lembro de um cidadão que estava já no final da sua existência física, portador de um câncer, e que quando fomos visitá-lo, ele nos disse assim, olha, tenho sofrido muitas dores, mas diante dessas dores eu estou tranquilo, porque eu sei que eu vou partir e vou continuar vivendo e sabendo que Deus me deu essa dor para me ajudar. Ele já tem uma fé estabelecida nele. Porque quem tem fé não reclama. Quem tem fé ama. E quem ama não cria problema. Não é, Edgar? Verdade. Quem ama não cria problemas. Beleza. E aí? Fale, continue. Agora é com você. Eu? Olha, quando eu penso na fé, assim, eu acho que a fé que Kardec fala, né, a fé que o texto de Emmanuel fala, é uma fé que sabe, não uma fé que acredita, né, Quincas? Porque quem acredita hoje pode não acreditar amanhã. Por algum motivo, se for uma crença
não sólida, né? Com alicerces firmes, pode acontecer alguma coisa que o desestabilize e que a pessoa diga que não tem fé, né? Então, a fé é uma espécie de saber, no meu entendimento. Sabe? A gente alia a compreensão, a lógica da lei que a gente observa, a lei da justiça, a lei do amor que a gente estuda, a gente observa a solidez, a coerência, a profundidade, a abrangência dessas leis que nos explicam tudo e que mostram uma vida absolutamente coerente, com sentido, com justiça, com sentido, como eu disse, não tem outra palavra melhor. E algo, mas isso não é suficiente, me parece. O conhecimento, esse que a gente chama de conhecimento racional, cognitivo, lógico simplesmente, me parece que ele não é suficiente. É preciso que haja um aprofundamento para que a gente chame de fé, né? Que talvez seja o conhecimento do coração, talvez tenha outro nome, sabe? E que ele se torna um saber. É como se alguma coisa dentro de nós dissesse, é isso. É isso. Quase que intuitivo, quase que visceral, sabe? Que nasce de nós. No texto, Emmanuel fala alguma coisa de que... onde está? Deixa eu dar uma procurada aqui. Agora que eu localizei o texto aqui, porque o Quincas nos pega desprevenido, né? No coração mora o centro da vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A religião é a força que alarga os potenciais do conhecimento. Primeiro e segundo parágrafo. Então, se a gente começa com a lógica, com a força da coerência da doutrina, a gente conquista uma confiança importantíssima. Porque eu penso que no nosso nível evolutivo atual, se a lógica não chancela uma determinada informação, ela não alcança mais nada, né? Se ela não for coerente, se ela não atender os critérios da lógica e do bom senso, ela é automaticamente descartada. Mas depois que a lógica é satisfeita, eu penso que nós precisamos nos aprofundar e adquirir esse conhecimento que aqui eu estou dizendo, o conhecimento do coração, que é um sentir, que é um saber, que se transforma em saber. E possivelmente isso está ligado ao sentimento, às conexões que a sintonia é capaz de nos trazer. E olha, quando a gente fala de fé, de confiança, muitas vezes eu pensava que a confiança em Deus era algo difícil. Mas teve uma vez que eu li um texto, uma mensagem minúscula de Meimei, e ela diz que dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si. E eu achei muito sério esse comentário, porque, convenhamos, apesar das dificuldades da gente acreditar, da gente ter confiança no Pai, Ele é o Pai, o Todo-Poderoso, o Perfeito. E fica um tanto mais fácil confiar num ser perfeito. Mas e confiar num ser profundamente imperfeito como eu? Aonde eu tenho que confiar em mim. Veja que é uma fé muito mais difícil de se ter e necessária. Porque eu tenho que confiar não no que eu sou, mas no poder que tenho de ser melhor. No poder que tenho, que todos nós temos, de avançar na direção das nossas conquistas fundamentais, nos aproximando de fato do Pai. Tudo isso, me parece, tem muito a ver com a religião.
e tem muito a ver com o propósito dela, que é nos aproximar do Pai através de nós mesmos. Porque penso que nós chegaremos ao Pai por nós, através do conhecimento de nós mesmos. Humberto de Campos, se não me engano, no Boa Nova, diz que nós conheceremos o Pai no perfeito conhecimento de nós mesmos. Então, a fé, para encerrar essa parte, ela me parece que é o conhecimento do sentimento, que não apenas sabe, que não apenas conhece, porque o conhecimento ele é uma relação entre dois objetos, né? A minha mente e a ideia, a minha mente e o objeto. Mas a fé nos traria um saber, que é já uma conquista mais profunda e muitíssimo mais sólida, porque quem sabe não consegue deixar de saber. Eu acho que a gente pode também refletir por isso. O que vocês acham? Maravilha, maravilha. Borginho. O Quincas, aqui tem uma frase aqui, Quincas, que a gente que esclarece muito para a gente aqui. Ele fala assim, Emmanuel, mais uma vez, no item 8. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. Ele está nos dizendo aí que, primeiro, nós permitiremos com que a religião consiga nos aperfeiçoar. Mas como nós vamos dar esta permissão sem ter este conhecimento? Então, quando nós falamos em religião, significa uma doutrina que nós abraçamos para que a gente possa compreender melhor a religiosidade e, por si, a espiritualidade. Né? Então, a nossa espiritualidade, ela passa para que a gente compreenda melhor a nós mesmos. Então, essa compreensão de nós mesmos, ela passa para que nós façamos uma renovação interior e descobramos estas arestas. Então, nós temos essas arestas. Quais são essas arestas? As dificuldades que nós temos para com a vida, as dificuldades que nós temos para com os nossos familiares, as dificuldades que nós temos para com os amigos, as dificuldades que nós temos para com o trato do patrimônio, de ter patrimônio. Né? Então, essas arestas são protuberâncias, vamos colocar assim, que nos impede de nos aproximar e de nos dedicar mais a esta essência divina que trazemos dentro de nós. Então, resumindo a história, nós não conseguiremos alcançar essa religiosidade se nós não tivermos o conhecimento da lei. Nós não alcançaremos essa religiosidade aos quais nós nos propusemos, ou essa espiritualização, se nós não tivermos o conhecimento desta espiritualidade, ou dessa religião, ou dessa doutrina. Então, isso vai fazer com que, de posse desse conhecimento, nós consigamos identificar em nós. Porque a grande proposta da vida, a grande proposta, no caso nosso, do Espiritismo, é o autoaperfeiçoamento. Eu não estou no Espiritismo para aqui participar de uma live e contar para vocês o que vocês têm que fazer. Porque se eu não faço o que é necessário, como é que eu vou dizer o que é que tem que fazer? Então nós estamos trocando ideias acerca do que é necessário com que eu faça. Eu estou falando do que é necessário para mim e estou aproveitando o que vocês estão dizendo, assim todos os companheiros que estão conosco, participando conosco. Esse conhecimento é que vai permitir com que nós nos descobramos, nós saibamos conhecer a nós mesmos. Isso que é o essencial, isso que é o grande pulo do gato, vamos colocar assim. Nossa, eu acho que você tocou no ponto muito forte, Borginho. Porque sem esse aprofundamento em nós mesmos, né, sem esse se encontrar com a gente mesmo, sem esse cair em si, talvez nada aconteça, né? Eu acho impossível que a fé ocorra, que a religião nos transforme, apaga as arestas, sem esse mergulho na gente.
de fato, a fé é uma construção, como tudo, né? Tudo que acontece na vida é uma construção, e tudo que acontece dentro de nós também. A fé é uma construção. E eu fico pensando se a gente não deveria, dentro do movimento, conversarmos mais sobre como eu construo a minha fé. Que nós precisamos, não paira dúvidas. Mas como fazer? Como que você... Digamos que alguém nos pergunte: eu quero ter fé. O que eu devo fazer para tê-la? O que a gente falaria? Que pergunta, hein? Eu faço antes que alguém nos faça, viu, Quincas? É interessante, não é? Você me fez pensar no Espírito de Verdade quando diz para nós, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha que colocação. Sim. Entra a força religiosa e entra a necessidade da intelectualização. A intelectualização não significa arrogância. Aliás, ela só é verdadeira quando ela é simples. Sim. E você vê que, geralmente, as pessoas com um vasto conhecimento tentam ser diferentes. Se vai explicar algo, ele muitas vezes fala palavras ou usa termos que a pessoa mais simples não vai entender. Mas vai dizer: nossa, como ele sabe. Por quê? Porque o amor tem que estar ligado a esse conhecimento. Sim. E há uma proposta para a gente refletir. De repente você disse: eu creio em Deus. E se eu perguntar para todos que estamos aqui envolvidos, eu acho que a resposta vai ser a mesma. Se perguntássemos: Deus é justo? Eu acho que muita gente ia dizer que sim. Mas alguém pode fazer uma reflexão. Se Deus fosse justo, não deixaria o povo da África, crianças, morrerem por falta de alimentação. Crianças passarem 3 dias sem alimentar. Olha que colocação para a gente pensar. E como vou ter fé em Deus? Aí eu deixo para você explicar, Edgar. Esse é o ponto. Não dói. Acho que o trocado não dói. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Olha, se a gente tivesse fé mesmo, a gente precisaria de muito menos informações e muito menos explicações do que nós temos hoje. Porque, olha, a princípio, bastaria que a gente tivesse certeza absoluta, convicção plena de que o Pai é bom. Se a gente tiver bom, justo, sábio, infinitamente amoroso, se a gente tivesse absoluta convicção desta questão, das características essenciais do nosso Pai, a fé talvez não explicasse tudo, mas nos confortaria plenamente. Então veja, olha o que eu estou dizendo, olha o que eu arrisco dizer. Se eu tiver profunda convicção do amor do Pai sobre mim, eu não vou entender os motivos e as razões e a utilidade de várias das ocorrências da minha vida. Não vou entender, porque eu não terei informações e talvez nem capacidade para isso. Mas, se o meu alicerce
for a convicção que eu citei há pouco, de que o Pai é amor por mim e por todos, isso bastaria. Porque a fé é você ter certeza de algo sem os detalhes, não é? Porque se eu precisar ter ampla compreensão de tudo, eu não preciso de fé. Eu tenho as informações. E elas preenchem as lacunas. A fé é você não ter todas as informações e estar profundamente em paz. Então, por exemplo, apenas sei que o Pai é boníssimo e passo por dificuldades de saúde. O Pai é boníssimo? É. Ele me ama? Sim. Então eu estou em boas mãos. Ponto final. Isso seria suficiente. Eu penso que a medida da nossa fé, Quincas e Borginho, é o tamanho do nosso medo. Quanto mais medo, menos fé. Quanto menos medo, mais fé. E é por isso, Quincas, que eu presto menos atenção ao que eu entendo da minha fé e mais atenção a quanto medo eu tenho. Então, se eu tenho muito medo diante de uma determinada situação, é porque necessariamente eu confio pouco no Pai e pouquíssimo em mim. Essa é a medida, a régua que eu uso para saber como está a minha fé. Se eu estou sereno diante da situação, por exemplo, olho para o mundo, vejo o que vejo, eu tenho medo ou não? Eu tenho medo do futuro ou não? Quanto menos medo eu tiver, mais fé eu tenho. Eu acho que essa é uma boa forma de avaliar a própria fé. A fé dos outros não me cabe avaliar. A minha é necessária que eu avalie. Muito bom, muito bom. Borginho, aqui nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, o item de número 12, que fala sobre a fé divina e a fé humana. Então, eu vou ler um pedacinho aqui. E eu estava olhando, Edgar, não foi de propósito? Olha aqui, ó. Fé, verdade! Tá Olha vendo? só. Estou vendo? Está quase no meu coração. Sim. Certamente onde ela está. É um sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e nascer por sua vontade ativa. Ela já existe dentro de nós. Está precisando de quê? Vontade ativa. Vontade ativa. E olha que essa colocação da vontade ativa, que Leon Denis expressa de uma maneira tão maravilhosa, é a maior potência das nossas almas, e que nós vamos encontrar na questão 909 do Livro dos Espíritos. Lembrei dela. Né? Que poderia solucionar a maioria dos nossos problemas com simplicidade. E aí eu vou chamar essa simplicidade de fé. Perfeito. Correto? Corretíssimo. Né, Borginho? Grande conclusão. E como me assaltando assim, como é que faz essa escolha da religião? Ela muitas vezes parece que ela é feita através de interesse material, né? De coisas imediatas. Muitas vezes nós buscamos coisas imediatas, porque rogar aos céus o auxílio é sempre em necessidade. Sempre em necessidade. Ainda nós não temos ainda
aquela preparação moral suficiente em que nós iremos nos dirigir a Jesus sempre, 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 sempre agradecendo por gratidão. Porque a cada dia que nós recebemos do Pai, nós recebemos uma enormidade de coisas diariamente e, no entanto, nós achamos que ainda não somos favorecidos, né? Por isso que nós abraçamos algumas doutrinas, muitos abraçam as doutrinas, que nos oferece imediatismo para que a gente alcance, vamos colocar assim, essa tal felicidade. Mas eu volto a dizer a mesma coisa. O conhecimento dessa felicidade vai fazer com que nós entendamos que essa felicidade, como o próprio Jesus disse, não é desse mundo. Que nós estamos aqui em busca de ascensão para que nós alcancemos coisas melhores. Não coisas materiais, mas iluminações melhores, conhecimento que vai nos libertar dessas peias materialistas. E a religião, a religiosidade, ela para mim, ela me completou muito, porque a minha vida ela mudou completamente, porque hoje eu tenho consciência das minhas limitações, posso não atacar onde é preciso, porque às vezes nós nos acovardamos, às vezes puxa vida, isso aqui eu estou repetindo demais o meu erro, não vai dar certo, isso não vai dar legal, viu? Lá na frente isso não vai dar legal. Mas a gente tem consciência disso, né? A gente tem consciência disso. Esse parco conhecimento que às vezes nós buscamos assim, que nós conseguimos através do contato direto com as lições, esses grandes amigos que nos oferecem essas lições, esses parcos conhecimento fazem com que soe o alerta, cotidianamente soe o alerta, de que não estou fazendo o suficiente, não estou fazendo o necessário, e que amanhã, depois, ou daqui a alguns dias, eu estarei repetindo novamente estes equívocos. Mas é assim que funciona, né, Quincas? A gente ainda é muito pequeno ainda para alçar voos maiores de uma vez. É degrau a degrau, né? A escada de Jacó é um degrau por degrau. E é um degrau pequenininho, proporcional ao nosso conhecimento, né? É interessante, porque você se libertar do primitivismo, dos instintos, aqueles instintos que permitiram que nós pudéssemos sobreviver numa encarnação mais tempo, nós vimos aqui que o Emmanuel colocou aqui, que às vezes nós somos uma fera, às vezes nós destilamos veneno que nem uma jiboia, né? Então, é preciso que a gente pense bem a respeito de Deus, não é? Para que nós possamos entender a razão da nossa vida. Por que eu existo? É a interrogação. Muitas vezes a gente pergunta mesmo. A hora que está apertado, que está difícil, como é que eles usam o termo? Numa sinuca, como é que é? Sinuca de bico? Não sei. Sinuca de eu bico. não entendo muito bem disso. Mas veja bem, é preciso que nós reflitamos quanto ao futuro. O que é o futuro? O nosso procedimento de agora. Crendo em Deus hoje, amanhã vai ser outro dia. Com certeza. Não é, Edgar? Exatamente. Você sabe que me perguntam muito a respeito do futuro. Grande parte da ansiedade que se tem é sobre o futuro. Como será o futuro? Como será o meu futuro? Como será o futuro da humanidade? E a impressão que eu tenho é que é medo, ansiedade é medo, e decorre da falta de fé. Ou talvez da falta de reflexão a respeito do que já se leu, já se sabe, já se tomou conhecimento, já se tomou informação, já se leu, vai. Eu acho que ler não quer dizer que se sabe, né? Só sabe quem faz, tá certo? Então,
O Cristo já nos colocou como será o nosso futuro. A lei é simples, cada um terá segundo as suas obras. Então, se eu perceber, claro que eu não vou saber em que país que eu vou estar, em que corpo estarei, se estarei numa situação A ou B, num lugar A ou B. Mas eu sei que se eu analisar os meus pensamentos, os meus sentimentos atuais, eu sei o que eu estou construindo intimamente para amanhã. E dentro de mim, a cota de paz que eu vou usufruir, eu já posso supor. Já posso. Porque a lei é matemática nesse aspecto. O que eu penso hoje, o que eu alimento hoje dentro de mim, crescerá, se desenvolverá para o meu amanhã. Um amanhã próximo, longínquo, não sei. Mas obrigatoriamente eu colherei os frutos do que eu alimentar hoje. Portanto, no aspecto mais importante, eu sei o meu futuro. Agora vejam como a gente ainda está materialista. A gente pensa que a vida verdadeira é a vida exterior. Que o que importa é em que casa eu vou morar ou em qual corpo estarei. E isso não é importante, penso eu. Importante é que recursos íntimos eu terei para viver em qualquer lugar, em qualquer corpo, em qualquer planeta, em qualquer cidade, em qualquer casa. Porque são os recursos íntimos que eu desenvolvi ou não que me trarão um futuro bom ou um futuro difícil. Não são as circunstâncias exteriores. Porque eu posso ter situações exteriores desafiadoras, mas ter imensos recursos internos. E aí eu vou estar muito bem. Ao invés, eu posso ter recursos de extrema facilidade do lado de fora, mas não ter nenhum tipo de boa ferramenta dentro de mim. E eu serei infeliz por causa disso. Então, o temor do futuro é talvez uma baixa compreensão, um pouco nível de reflexão sobre o que já temos conhecimento e certamente, pegando carona no que o Borginho disse, um baixo autoconhecimento também, onde ainda não sabe que potencialidades tem e que recursos já tem minimamente desenvolvidos para usar para enfrentar os desafios da vida. Eu acho que esse é um ponto que merece atenção. Vamos pedir o Jailton para jogar aí o... Pois é, eu acho que eu vou conseguir fazer aqui, quer ver? Ah, beleza. Vamos ver. Edgar, a coisa não é fácil, não. Eu não consigo, não. É só ele. Eu consigo colocar... ele colocou aí. Aê! Tá. Grande Jailton. Edgar, conta aí para nós. Bem, amigos, acho que todos ou muitos de nós sabemos o que é a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Um projeto magnífico, onde, inclusive, neste final de semana está sendo comemorado os seus 15 anos de existência, lá em Campo Grande. E é uma organização que tem conseguido nos tocar a alma no aspecto da fraternidade. Eu tenho uma amiga que diz que, através do Fraternidade Sem Fronteira, através da Fraternidade Sem Fronteiras, ela está num movimento de resgate da sua própria humanidade. E que a fraternidade que ela consegue fazer através da organização, ela já foi para a África mais de 15 vezes. Está lá, inclusive, chegou ontem. Ela está se resgatando. Ela está aprendendo sobre si, né? Vendo
irmãos nossos, não somente na África, mas também aqui no Brasil, em vários outros países, com seríssimos problemas de alimentação, sem se alimentar, morrendo de inanição. A cada 1 hora, nós estamos aqui desde as 19 horas, ao completar 20 horas, 514 pessoas morreram de fome no mundo, e a maioria na África. Nós estamos apresentando aqui para todos uma campanha, tá, de alimentação. Tá? O Pix está na última linha, né, é um e-mail, né, qualquer valor, né, para que ele seja revertido, em especial, no período de 20 de dezembro ao começo de janeiro, onde há muita necessidade e há talvez uma redução das ajudas, né? Então, é uma campanha que se encerra, salvo meu engano, no comecinho de dezembro, para que haja tempo de comprar e separar todos os alimentos e também a logística de entrega, né? Então, a gente vem divulgar essa campanha, pedindo para que as pessoas que não conhecem a organização entrem no site fraternidadesemfronteiras.org.br, conheçam os projetos, e nós temos diversos amigos que conhecem, perfeito, este é o Pix, que conhecem o trabalho que está sendo feito já há 15 anos, né? Resgatando nossos irmãos, mas muito mais do que isso, resgatando a nossa humanidade ao contato de tanta dor, mas de tanta fé, Quincas e Borginho. Porque essa amiga, eu nunca estive na África, relata a impressionante fé destas famílias que ela encontra em Moçambique, onde elas agradecem por tudo. Havendo alimento ou não, elas agradecem e confiam, sem reclamações. Num lugar onde o índice de suicídio é quase zero e o de violência também é quase zero. Então, eles estão nos ensinando sobre a fraternidade. E nós podemos ajudá-los a não morrerem de fome. Tá? Então, o que pudermos fazer por eles, estaremos certamente fazendo por nós. É isso. Não sei se vocês gostariam de complementar. Beleza, muito bom. Interessante, né, que nós estamos vendo esse movimento Fraternidade Sem Fronteira. Nós realizamos todo o primeiro domingo de cada mês, na companhia do nosso querido Wellington de Mello, que é o carro-chefe do programa, o Faces da África. Todo primeiro domingo de cada mês, às 11 horas. E temos entrevistado o pessoal lá da África que nos dá um exemplo de lições maravilhosas. Esse pessoal, gente, ama, tem sonhos, mas precisa alimentar. Precisa do pão de cada dia. Isso é uma verdade. Eu vi hoje uma notícia, Borginho. O Memphis, o jogador do Corinthians, ele tem uma instituição, a mim me parece que em Gana, atende 20 mil crianças que são cegas ou surdas. Nossa. 20 mil crianças. É interessante, né? Também o rapazinho ganha dinheiro igual a ele está ganhando no Corinthians 3 milhões por mês. Está fazendo bom uso. Graças a Deus. Isso é interessante. Então, nós tivemos uma conversa muito boa sobre a fé e vamos movimentar essa fé. Independente de religião, independente de qualquer coisa. Eu tenho uma coisa para te contar, Edgar. Conta. Vou contar só para você. Você não Tá esparrama. Eu estava certa feita e uma entidade chegou e me disse, falou, olha,
vai ser necessário que você volte novamente num corpo negro. E eu fiquei pensativo na hora, né, Borginho? Que coisa interessante. Depois que eu cheguei a uma conclusão. É que eu ainda não soube aproveitar bem essa oportunidade. Então é preciso a gente lembrar de valorizar o que nós temos, aonde estamos, como vivemos. Valorizar isso significa nós precisamos amar mais, servir mais, acreditar mais na bondade do nosso Pai Criador. Porque mesmo que eu esteja em dificuldade, eu tenho como ajudar outras pessoas. Basta a minha resignação, que já será um grande exemplo. Mas eu posso pensar, eu posso sorrir, eu posso cantar, ainda que esteja com dor. Eu posso orar e pedir a Deus em favor do Borginho, em favor do Edgar Miguel, do Jailton, da minha querida Kátia. Ô, Kátia, Deus é justo. Quem não é justo somos nós, seres humanos, uns com os outros. Daí a necessidade do amor. Olha o que a Kátia disse aqui para nós, está espelhado aí. Olha que coisa bonita. E não tem outra coisa. Aliás, o Simão publicou um vídeo quando uma criatura lhe perguntou: Jesus fundou religião? Eu mandei para você aí, o meu querido Edgar. Você vai ver esse vídeo que o Simão colocou. Obrigado, Quincas. Muito interessante, muito interessante. Gente, nós precisamos aprender a amar, a servir. A ser tolerante, a não ser egoísta, a não ser orgulhoso. Nós precisamos desejar aos outros o bem. Ó, Borginho, aprender a desejar até o cruzeirense que ele seja feliz, viu? Ele é até doente, viu, Miguel? A hora que o Quincas torcer pro Palmeiras, eu torço pro Cruzeiro. Olha. Quanto amor vai ser, hein? Nossa, é tudo palestra. Não, veja bem, pelo menos nós não ficarmos infelizes quando o adversário for campeão. Sem dúvida. Vamos torcer para o nosso time. Claro. Mas não ficar infeliz. Edgar, suas palavras finais e também depois o nosso querido, logo em seguida, o nosso querido Borginho. Antes das palavras finais, eu devo dizer que o espírito de torcida dos times, penso eu, tem a ver com a lei de adoração, né? Estamos aprendendo a adorar, né? Paixão, exato. Olha, estar aqui com vocês é um momento de recarregar bateria, sabe? De sempre muito receber e poder dar pouco. Mas as reflexões foram muito preciosas. Eu não sabia do texto que o Quincas ia trazer, e agora, ou essa semana, vou me debruçar novamente para ela, aproveitando os estímulos que eu tive aqui, através de vocês, e talvez da espiritualidade, sobre esse tema, né? Sobre o que... Sem dúvida que a religião é um dos maiores patrimônios da humanidade. Ai de nós sem ela. Ai de nós. E ela é tão importante que ela nasceu antes da ciência e antes da filosofia, né? Quando lá na pré-história o trovão ribombava, a gente começou a pensar num ser superior, né? Antes de saber o que era trovão, né? Antes talvez até de nominá-lo. Então é algo nosso, né? É uma criação nossa, né? É o fundamental para nós, e que felizmente que ela existe como estrada para que a gente se eleve. Vocês imaginem o que seria de nós apenas com a ciência fria, apenas com a filosofia cheia de dúvidas?
O que seria de nós? Porque a ciência não tem fé, nem a filosofia. Só a religião tem fé. Só a religião acredita, só a fé acredita sem saber. Só a fé é uma resposta definitiva, talvez, às questões da filosofia. Só a fé diz eu sei, sem conseguir transferir. Porque conhecimento eu transfiro, eu conto, explico, deduzo e mostro para o outro numa sala de aula. Mas a fé é intransferível. Veja o porte que ela tem, né? A profundidade, a interioridade onde ela habita, né? Construção individual, apoiado pela bondade do Pai, e conquista impossível de ser perdida. Ninguém mexe, ninguém tira de ninguém. Eu acho que a noite de hoje fica para nós como um convite importantíssimo para que a gente construa a fé. E usando o que o Borginho disse, invista em si mesmo, na nossa interioridade, para que a fé cresça e que ela seja o mais dos fundamentais recursos junto do amor para que a gente viva de outra forma. Como diz o Quincas, amando. Muito obrigado pela troca que nós tivemos aqui, tão importante para mim. Obrigado mesmo. Eu agradeço demais essa oportunidade, que foi muito bom, e estar com o Edgar ainda é maravilhoso, estar aqui com tantos esclarecimentos. Aí. O que eu não falo mesmo, não? Cá para nós, viu, Edgar? Mas ele é gente boa demais. Ele é. Mas aqui a gente falou aqui, Edgar, sobre conhecimento, né, sobre saber, mas aí algum companheiro pode perguntar, mas muito... E quem não tem a oportunidade de estudar? Quem não sabe ler? Aí nós vamos lembrar o que a doutrina nos ensina, que nós conseguimos o nosso progresso e ele está dentro de nós, porque nós temos a memória espiritual. Então, a sabedoria que muitas pessoas sem cultura apresentam, nada mais é do que o conhecimento no correr das suas eras. Né? A cada reencarnação a gente vai adquirindo conhecimento e aquilo vai se transformando em sabedoria. Se hoje não temos oportunidade do estudo, mas se temos sabedoria, é fruto desse esforço anterior. Nós estaremos sempre aproveitando e nunca perderemos nada. Tudo é aproveitado, porque a nossa memória estará sempre conosco, mesmo se a memória do cérebro falhar ou acabar, mas nós temos a nossa memória espiritual que ela nos acompanha para sempre. Né? O Quinca, o Carlinhos está aí com uma mensagem muito interessante, aí, muito lenta a transição entre inferioridade para superioridade, porque ainda temos um oceano de palavras, algumas gotas de ação. Instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz. Olha que maravilha. É isso mesmo, Carlinhos. Temos aí uma oportunidade para sempre agir, no entanto, agimos pouco. Né? Haja vista esses pedidos que a Fraternidade Sem Fronteiras está sempre nos apresentando. Vamos doar, vamos ajudar. Qualquer coisinha é um mundaréu de valores que se junta, né, Edgar? Sim. Um pouquinho, o Kiko um pouquinho, o Edgar um pouquinho, o Zé, o Antônio, Maria, cada um vai dando um pouquinho e tantas pessoas podem nos ajudar. Mas se a pessoa questionar que é lá de Moçambique, mas são irmãos, porque nós moramos num planeta que é a nossa casa. Nós moramos no universo que é a nossa casa. Todos somos irmãos, né? Todos filhos de um Criador. Não é mesmo, Kiko? Beleza. Nós estamos agradecendo a todos que participaram, agradecendo o Edgar, que aceitou o nosso convite. Foi uma alegria recebê-lo. Esperamos contar com você mais vezes. Claro. E aproveitamos também para convidar a todos para estar conosco amanhã às 10 horas da manhã, o Papo com Quincas. Vai ter nosso querido Borginho e o nosso querido Jailton. Vai estar conosco amanhã
Nós estamos vendo o capítulo de número 55 do livro Escrines de Luz. Uma mensagem maravilhosa, o livro é maravilhoso. Na quarta-feira nós já vamos estar encerrando esse livro. Quem diria, hein? São 56 capítulos. Olha que maravilha que a oportunidade de ler, de estudar. Hoje nós vimos aí, recomendamos a todos a leitura do livro, né? Roteiro. Maravilhoso livro, maravilhoso. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, gente. Até domingo que vem com Fala Boa. Muita luz, gente. O Espiritismo surgiu como uma ciência de investigação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lionês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão, Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético, no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.